Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar uma aula de redação agora. Nós estamos falando sobre a proposta de número 4, né? Na última semana vocês tiveram apenas uma proposta, porque teve a semana de provas mensais. Então, nessa semana nós estamos falando sobre a proposta 4, que se chama Loteria Cósmica em Infográfico. Nós vamos então falar um pouquinho sobre os infográficos, que é um tipo também de gráfico que nós também já falamos um pouquinho sobre eles, na verdade. Está lá na página 20 do nosso livro de atividades. Então, olha só, o que nós sabemos sobre o infográfico? O infográfico é um tipo de gráfico muito mais atrativo para o seu leitor, não é verdade? Então, o infográfico, ele também utiliza a linguagem multimodal, que é a junção da linguagem verbal, que são os textos, né, as palavras, os números, com a linguagem não verbal, que são as imagens, as cores, os símbolos. Então ele junta tudo isso, tá? Para quê? Para ser algo chamativo, ser algo interessante para o leitor, de forma que o leitor não queira sair dessa página, não queira deixar de ver essa imagem. E cada vez que você vê a imagem do infográfico, você vai descobrindo mais coisas. Então, assim, vamos fazer uma comparação, né? Básica. Deixa eu achar aqui um gráfico. O que é mais interessante de nós vermos? Ai, meu Deus, perdi. Aqui. O que é mais interessante de nós vermos? Um gráfico assim ou um gráfico assim? Claro que é o segundo, né, gente? Isso aqui é um gráfico. As informações que estão sendo mostradas aqui pra gente são de um gráfico, mas esse aqui é um infográfico. E esse infográfico, olha, ele é montado em passos. Esse formato dele, os passos que vão aparecendo, eles têm um significado. Esses símbolos, olha, que vão crescendo, cada um deles tem um significado, o que eles simbolizam. E aí você vai olhando os detalhes, você vai descobrindo coisas novas. Então, isso é o infográfico, por isso que ele é mais atrativo para o leitor, ok? Bom, diz assim, loteria cósmica em infográfico. É possível ganhar muito dinheiro e fama com uma história simples sobre um botânico abandonado em Marte? O infográfico a seguir revela o caminho desse sucesso. Se você não conhece esse filme, já vou deixar uma dica aí para a semana, que é o filme Perdido em Marte. Você tem que assistir esse filme, é um filme muito bacana, que conta a história de um astronauta que estava numa missão e ele foi esquecido em Marte. E aí ele tem, assim, um desafio muito grande de colonizar Marte para ele sobreviver lá, não é verdade? E aqui nós temos esse infográfico nos mostrando qual que foi o processo dessa história, como que a história do filme Perdido em Marte se tornou filme, né? Então a gente começa lendo aí, ó, o título diz Loteria Cósmica, e aí vem o subtítulo. Como um engenheiro de software transformou posts de blog em um dos filmes mais aguardados do ano, Perdido em Marte, do diretor Ridley Scott. E aí nós começamos a ler o infográfico. Passo 1. Andy Weir publica capítulos avulsos da história em seu blog. Passo 2. Com os capítulos reunidos, ele coloca o livro à venda na Amazon por 99 centavos de dólares. Passo 3. O livro se torna o mais vendido na categoria de ficção científica no site. Passo 4. A obra é publicada pela editora Random House, Arqueiro, no Brasil. Passo 5.
Farejando o potencial cinematográfico, a Fox compra os direitos do livro. Passo 6. A história despretensiosa estreia em 1º de outubro nos cinemas com Matt Damon no papel principal. Então, tudo na verdade iniciou como posts de um blog por um engenheiro de software. Então, assim, ele não era nem escritor, ele não era nem um astronauta, ele não conhecia nada de espaço. Ele começou a publicar umas historinhas no blog dele e aí resolveu juntar todas essas historinhas e fazer um livrinho e vender por $1 na Amazon. E esse livro se tornou o mais vendido na categoria de ficção científica na Amazon. E aí, o que a Fox Filmes fez? Comprou os direitos autorais desse livro e falou: o quê? Vou fazer esse livro virar filme. E comprou os direitos autorais e fez o filme Perdido em Marte, que é um filme muito bom mesmo. Assistam, vocês vão gostar. E aqui do lado, então, olha, depois de ler o infográfico, nós temos aqui um texto informativo sobre esse infográfico. Não necessariamente o texto informativo vai ter todas as informações que tem no infográfico, ou ele vai falar exatamente o que está no infográfico. O texto informativo pode trazer outras informações, tá? Um não depende do outro, combinado? Então, vocês vão responder as questões que vão lá da página 20 até a página 22 sobre esse infográfico e esse texto informativo que se chama Loteria Cósmica, ok? A questão 8, que está na página 22, é a nossa proposta de produção dessa semana, olha só. Agora, você e um colega devem elaborar um infográfico semelhante ao Loteria Cósmica a partir dos erros e acertos do filme Perdido em Marte, baseado na obra de Andy Weir, para apresentar aos colegas da turma. Então, a gente tem aqui um texto informativo, ok? Que diz assim: cientistas apontam erros e acertos do filme Perdido em Marte. Esse texto traz os erros e os acertos que tem no filme. Eu não sei, né? Por exemplo, é possível plantar batata em Marte, que é uma das coisas que o ator faz, né? E aí, vocês vão ver aqui os erros e os acertos e vão criar um infográfico semelhante a esse da página 20, mostrando esses erros e acertos. Professora, posso fazer só sobre os erros? Pode. Posso fazer só sobre os acertos? Pode também. Mas pode fazer sobre os dois? Pode, ok? Não tem problema. Posso fazer o meu infográfico em formato de um alien, de um marciano? Pode. Posso fazer meu infográfico em formato de um foguete? Pode, não tem problema. Não precisa ser um infográfico nesse formato exatamente aqui. O que vocês precisam entender é que o infográfico ele precisa ser imagético, ele precisa ser atrativo, ele precisa ter uma imagem misturada com o texto verbal, né? Então tem que ser uma coisa legal, divertida, para quem for ler achar interessante o que está sendo explicado ali, beleza? Bom, na página 24, vocês têm um espaço aqui para o rascunho e na página 25 tem mais exercício para fazer, olha só. Na página 25, nós temos práticas de reflexão sobre a língua. Diz assim: você já deve ter observado que os textos apresentam lacunas, nem tudo está escrito, a serem preenchidas mentalmente pelo leitor. Para ser um leitor proficiente, é necessário realizar essa operação de preenchimento, fazendo deduções e inferências acertadas ou plausíveis sobre informações implícitas no texto. Os implícitos de um texto são basicamente dois tipos, pressupostos e subentendidos. As informações pressupostas são quase claras, quase indiscutíveis, e cabe ao leitor deduzir ou inferir qual informação o autor omitiu. Já as informações subentendidas vão depender do contexto ou da capacidade de interpretação do leitor ou do ouvinte. Então,
nós temos que preencher algumas informações no texto, em qualquer texto, tá? Algumas informações a gente chama de pressupostas, que são informações que estão praticamente claras no texto, tá? Não tem como nós debatermos essas informações. E nós temos as informações subentendidas, que elas dependem um pouquinho da nossa capacidade de dedução para compreender elas. Então vem a questão 9. No texto que acompanha o infográfico Loteria Cósmica, lê-se: Ware alcançou o sonho geek e deu a volta. De nerd vidrado em assuntos espaciais, ele passou a fazer parte de uma indústria a qual só tinha acesso através de livros e filmes. Letra A. Quais são as informações pressupostas nessa parte do texto? Então, o que já está explícito, já está claro aqui no texto? Ele tinha um sonho e que ele realizou, não é verdade? Qual que era o sonho dele? Era o sonho geek, né? Então, era o sonho de trabalhar com assuntos voltados para ficção científica, assuntos espaciais e tudo mais, e ele conseguiu realizar esse sonho, né? Além disso, ele gostava de livros e filmes, certo? Agora, é possível subentender a que tipo de indústria o trecho se refere? Olha só, o trecho diz assim: ele passou a fazer parte de uma indústria a qual só tinha acesso através de livros e filmes. Que indústria é essa? A gente consegue subentender que indústria é essa? Sim, que tipo de indústria é essa? Que a gente só tem acesso a ela através de livros e filmes? A indústria cinematográfica, né? Hollywood, né? Então, como que a gente tem acesso a Marvel, por exemplo? Através dos filmes, né? Então, é a indústria cinematográfica. Questão 10. Qual sinal ou sinais de pontuação caberia na linha fina do infográfico Loteria Cósmica? Olha só, a linha fina é essa linha que vem aqui embaixo, ó, que a gente também chama de subtítulo. Quais sinais de pontuação a gente poderia colocar? Porque se vocês perceberem, não tem pontuação ali no final, né? O normal é que a gente não utilize pontuação ao final de uma linha fina. Então, quais seriam as pontuações que a gente poderia utilizar ali? Beleza? Pensem aí e escrevam. E por último, localize e destaque no texto as passagens isoladas pelas aspas. Por que foram usadas? Por que nós utilizamos aspas? Você se lembra? As aspas são marcações de que algo não foi dito por quem escreveu o texto, né? É a fala de outra pessoa. Então, você vai localizar no texto Loteria Cósmica as partes onde há utilização de aspas. Você pode marcar até com marca-texto. Combinado? Bons estudos essa semana, boa produção, faça um infográfico bem bacana, envia para a escola na data do cronograma novo, ok? E até a próxima aula de redação. Bye!